Glória a Deus por esse tempo, por esse momento. Glória a Deus por esse culto. Agora nós temos o tempo da palavra, o tempo em que nós vamos ouvir um pouquinho da palavra. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Fátima. Eu moro aqui pertinho, em Marechal Cândido Rondon. Então dá 1h30 até aqui. Venho todos os domingos aqui junto com o pastor David, nessa bênção que é a igreja. Nós estivemos ouvindo agora o pastor Cris, o testemunho dele, e a gente vê o quanto ele foi transformado, o quanto ele foi mudado pela palavra. O pastor Cris fala, e concordamos, que se fosse para juntar multidões, seria mais fácil abrir uma igreja no Rio de Janeiro, certo? Todo mundo conhece ele, sabe quem ele é. E junto com a fama, uma cidade grande juntaria muita gente. Mas o objetivo de estarmos em igreja não é multidões, e sim transformação de vida. Trabalhamos com discipulado, trabalhamos com transformação de vidas. E estamos aí numa série, de palavras falando das igrejas do Apocalipse. E hoje nós iremos estudar a carta à igreja em Filadélfia. E aí, no decorrer dessa palavra, vamos falar um pouquinho mais sobre discipulado e um pouquinho mais a respeito do pastor Cris. Mas algo que eu quero colocar antes de iniciarmos a leitura é que, assim como alguns aqui, pastor David e os líderes, vinha ter o Rubem, hoje nós estamos conhecendo e entendendo a palavra através de uma igreja que um pastor pagou um preço. E eu digo para vocês, há 8 anos atrás praticamente, quando aceitei o chamado do Senhor para estar nessa igreja, ela era totalmente online. E agora nós estamos com uma igreja física. Mas eu digo para vocês, não entrei por ser online, entrei porque eu conhecia esse pastor, pelos frutos desse pastor. E vamos falar sobre isso nessa palavra também. Então, juntos vamos ler. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é uma versão um pouquinho diferente do que vai aparecer aqui atrás para vocês, tá? Mas vou ler aqui. A igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecereis que eu te amei. Que lindo! Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Uau! Uma igreja que agradava o Senhor. Uma igreja que o Senhor falou, vocês foram perseverantes, vocês me honraram. E quando a grande tribulação chegar, eu vou proteger vocês. Que promessa! Que palavra! Que igreja! Uau, que lindo! Vocês guardaram a palavra da perseverança. E por causa disso eu vou proteger vocês. E eu poderia falar muitas coisas a respeito da igreja de Filadélfia. Da sua fidelidade, do seu amor. Eu poderia falar da perseverança, o quanto Deus cuida dela e o quanto Deus fará com que alguns da sinagoga de Satanás venham se prostrar diante deles, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, não sei. Mas o Senhor fala, eles vão se prostrar para que todos saibam que eu te amei. Que lindo. Mas algo saltou nesse texto. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A gente vê aqui um Deus de autoridade. Nós vamos ver um Deus que quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. É um Deus que quando Ele dá um decreto, só Ele pode remover o decreto. Quando Ele diz, será assim, é porque será assim. Somente Ele é um Deus que muda decreto. Ele tem autoridade, Ele tem a chave na mão. Ele é o dono da autoridade. Mas algo... Obrigada. Graças. Mas algo que realmente saltou foi a porta aberta. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta. E conversando com o pastor David, nosso coração muitas vezes humano, gostaríamos de trazer uma palavra de promessa, uma palavra de bênção. Deus tem uma porta aberta, uma porta de emprego, você vai ganhar um aumento de salário. Deus tem algo novo essa semana para você. Mas o Senhor simplesmente é Ele que fala. E quando Ele fala, o homem de Deus simplesmente transmite aquilo que Ele quer falar. E Ele quer falar sobre a porta aberta. A porta aberta. E alguns vão dizer assim, já adianto, mas eu já ouvi falar sobre a porta. E eu digo para vocês que, infelizmente, chegamos em uma fase que precisamos evangelizar os evangelizados. Precisamos falar da porta. Precisamos falar de Jesus para quem já ouviu falar de Jesus. Então, quem é a porta? É Jesus. Ele é a porta. E João, capítulo 10, versículo 9, nós vamos ver a respeito disso. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Uau, que lindo, né? Faz lembrar o salmista Davi. Faz-me andar por pastos verdejantes. Mas para que eu ande em pastos verdejantes, eu preciso entrar pela porta. Eu entro pela porta e ao passar por ela, quando eu saio, eu encontro pastagem. Eu encontro um lugar onde eu posso ser ovelha, onde eu sou cuidada. Então, estamos aí. Quem é a porta? Jesus é a porta. Algo que talvez hoje a humanidade já tenha conhecimento, mas não tem entendimento. Saber que Jesus é a porta é diferente do que ter o entendimento de que somente Ele é a porta. Somente Jesus é o caminho.
Somente Jesus é a vida. Só Ele. Não tem como burlar. Lembra do Deus do decreto? Ele faz. Não tem. Jesus é a porta. E aí a gente vai ver que essa porta, ela é estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 15. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Nós vamos ver aqui nesse versículo, o 14 agora, né? Se eu não me engano. Olha só como o Senhor fala, eu acho muito bonito como o Senhor fala. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Gostei dessa versão. Como é estreita e como é apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. São poucos. É muito estreito, é muito apertado o caminho. E aí continua ali. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos? O que uma coisa tem a ver com a outra? O Senhor Jesus, ele está falando da porta. A porta estreita conduz para a vida. A porta larga conduz à perdição. O caminho estreito conduz à vida. O caminho largo conduz à perdição. E na mesma frase ele fala, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos com peles de ovelha, mas são lobos devoradores. Sabe por quê? Porque quem é lobo devorador não vai ensinar vocês o preço da porta. Quem é devorador, quem é com pele de ovelha, simplesmente vai anunciar a porta. Jesus é a salvação, Jesus é a porta, entre por ela, mas vai falar de um Jesus que morreu na cruz, que salvou, que levou os nossos pecados, que levou a nossa vida, e tá bom. Pronto. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele te deu vida, Ele fez, Ele salvou. E essa é a porta. E a porta está anunciada, a porta está aberta, entre pela porta. Mas agora o preço que se paga para entrar pela porta, somente pastores que cuidam de ovelhas vão falar a respeito disso. Pastores que querem ver vidas transformadas e não casa cheia. Pastores que querem ver vidas restauradas e não o dinheiro no gasofilácio. E eu quero trazer 2 exemplos aqui para vocês meditarem. Um exemplo, o líder de louvor chega para o pastor e diz: pastor, o nosso mesário, ele não tem dom, ele não sabe mexer. Mas o pior de tudo, não é ele não ter dom, é ele não ser submisso. Ele não me ouve, ele me critica, ele é rebelde, pastor. E então o pastor responde: querido, só que o dízimo dele paga o seu salário. E já outro pastor, uma ovelha chega e diz assim: pastor, eu não quero mais ser discipulado pela fulana. Eu não concordo com o jeito que ela discipula. Estou saindo da igreja. Porém, vou continuar dando o meu dízimo e minha oferta. E o pastor responde: ou você se acerta com sua vinhateira, pois o teu dinheiro a gente não quer. Quem é pastor de verdade aqui nessa situação? É disso que a gente está falando. De pastores
que não estão vestidos com pele de ovelha, eles são pastores, eles não são ovelhas, eles não passam a mão, eles tiram carrapato, eles tiram berne da ovelha. Não sei se no Paraguai fala berne. Pastores de verdades, eles não vêm com uma máscara, eles vêm realmente para cuidar de vidas, para restaurar vidas. Então, a porta é estreita, não tem outro discurso. Se vocês ouvirem outro discurso, são ovelhas, são pastores, lobos, devoradores, vestidos de ovelha. Parece bonito, né? Fofinho. Mas são devoradores. Estava conversando com o pastor David antes. Está um burburinho no Brasil de países que estão prestes a trazer investimentos para o Paraguai. Não sei se vocês nativos estão ouvindo isso também. Estados Unidos vai investir em tal área. Países árabes em tal área. Recentemente eu vi algo a respeito de um dos maiores hospitais do Brasil de tecnologia, que vai trazer recursos para o Paraguai. Uau! Muito interessante, né? E se tudo isso acontecer, o Paraguai vai começar a ser visível mundialmente para outras nações. E algo que correu no meu coração. O tempo irá dizer se tudo isso é verdade ou não. Mas se realmente toda essa tecnologia, toda essa infraestrutura vier para o Paraguai, e o Paraguai começar a se tornar uma potência, vamos abrir uma igreja no Paraguai, porque lá, pastores que há pouco tempo talvez vinham para cá, vamos para lá porque lá dá para comprar notebook, celular, porque não paga imposto, é mais barato. Lá no Paraguai as mercadorias são falsificadas, lá no Paraguai é mentira, lá no Paraguai um olhar, no Paraguai não. E eis que o Senhor abriu uma porta, e a porta está aberta, de um pastor que quando viu algumas ovelhinhas começou a orar: Senhor, que nação é essa? Senhor, essa nação, essas ovelhinhas, Senhor, essa nação. E o Senhor diz: vai, porque eu quero abrir uma porta em Salto del Guairá. Então talvez vai passar 1 ano, 2 e começaremos a ver placas meio conhecidas no Brasil. Nossa, a igreja tal, uau! Mas lembre-se disso, de hoje, nessa data, nesse horário. Eis uma porta aberta, onde conhecemos os frutos do nosso pastor, onde conhecemos o labor de quem está aqui, limpando a igreja, cuidando, evangelizando, trabalhando e pregando sobre a porta aberta, que é Jesus, sem passar a mão na cabeça, sem dizer só falar do evangelismo e só falar de Jesus. Vem Jesus, Jesus salvou, sim, mas e o preço? E o preço? Essa porta é estreita. O Senhor diz: como essa porta é estreita. Como é apertado o caminho que conduz à vida. Por isso, escute, a salvação é individual. A porta é estreita. Eu convidei fulano para vir, vem você mesmo. Meu marido não quer vir, vem. Meu filho, vem. A porta é estreita, a salvação é individual. Mas eu já chamei minha mãe, já chamei meu pai, e eu chamo todo mundo, ninguém quer vir. Vem você. Porque essa é a tua porta. É a tua entrada. E você vai entrar por ela. Lógico, a porta é estreita, a salvação é individual, porém ela não é exclusiva. Continue chamando. Continue falando. Mas lembre-se disso, é individual.
ela é estreita. E olha algo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero trazer para vocês nessa noite. Ela é individual, ela é estreita, e por ser estreita, tem coisas que não vai passar, não vai entrar. Não tem como eu passar por ela carregando algumas coisas. Não tem. Por isso nós trabalhamos com discipulado. Por isso nós trabalhamos de 2 em 2. Por isso eu creio que alguns já receberam a mensagenzinha da vinhateira, do vinhateiro. Alguns já estão, essa semana já vão receber ligação. Por quê? Porque a porta é estreita e eu preciso me esforçar para entrar por ela. E eu preciso de ajuda. Então, olha só que versículo lindo esse. Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforcem para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus, não é a pastora Fátima. Jesus falando. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu gosto dessa versão, que é a versão Ara. Só aqueles que se esforçam se apoderam. Vão ter mesmo. Então, o Senhor fala para Filadélfia assim: eu conheço as suas obras, e eu sei que vocês são fracos. Eu conheço as suas obras, eu sei que vocês têm resistido, eu sei que vocês são fiéis, mas eu sei que vocês são fracos. Não tem a ver com força, tem a ver com esforço, tem a ver com perseverança. E o Senhor fala: porque vocês guardaram a palavra de perseverança, eu vou proteger vocês. Não tem a ver com a minha fragilidade ou não, tem a ver com o meu esforço. E é por isso que trabalhamos com discipulado. Porque o discipulador vai chegar e vai dizer: olha, aqui você precisa melhorar. Sabe aquela história que quem está de fora vê melhor do que quem está dentro? Isso é discipulado. Quem está de fora da sua vida vai ver melhor ângulos que você não está vendo. E aí o discipulador vai chegar: aqui não vai dar certo não. Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. E aí a gente vai ver que juntando forças, o cordão de 3 dobras, quem vai resistir? Quem vai resistir? E nessa questão do discipulado, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para o pessoal que está recebendo vinhateiros, né? Tem Atos, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai repreender, ou Coríntios, em algum lugar, o apóstolo Paulo vai repreender. Ei, por que vocês estão falando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ué, um planta, outro rega, outro colhe. Somos todos do Senhor. Então, né? Alguns receberam o pastor David, outros receberam missionário, outros receberam presbítera. Mas entenda algo. Tivemos uma reunião, 2, 3 reuniões. Fulano é desse jeitinho, ciclano é desse jeitinho. E foi escolhido, com muito amor e muito zelo e muito carinho, os vinhateiros de vocês. Então, quando vocês fizerem a ligação, lembre-se que Deus preparou aquele momento. E por sermos uma igreja local, né? Mas a minha vinhateira, mas o meu... Não, tá? Cada um com o seu vinhateiro, segundo aquilo que Deus direcionou. Porque é lindo demais ver o trabalhar do Senhor. Só abrindo aqui um parênteses, né? Porque é muito lindo, é muito rico o trabalhar do discipulado. E no discipulado nós vamos aprender que tem coisas que nós precisamos nos despojar, se livrar. O Senhor fala que nós precisamos se livrar de algumas coisas. Por quê? Porque a porta é estreita. Então tem coisas que eu não vou conseguir levar do outro lado. Não tem como. Por isso que alguns não, muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir. Por quê?
sozinho não dá. Não tem como. Por isso o discipulado é instituído por Deus. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque sozinho a gente não consegue. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Pode deixar um pouquinho aqui. Olha, eu quero que vocês gravem algumas palavras aqui. Livremo-nos, atrapalha, pecado, perseverança. Porque a nossa tendência é achar que num discipulado, ou numa vida cristã, eu confesso só pecado. Entenda que em Hebreus o Senhor está falando que tem mais coisas que nos atrapalham. Tem um peso, outra versão vai dizer assim, se livrem do peso que vocês carregam. E do pecado, duas coisas. E é aqui que entra algo que é necessário se despojar para entrar na porta. O pecado, vamos dizer assim, principalmente o que é visto, é fácil. Parar de fumar, parar de beber. Ah, nossa, que aparência legal, né? Ficou uma aparência bem... saiu, parou de ir no bar, parou de se prostituir, já deu uma aparência de cristão. Mas o Senhor, Ele quer ir mais a fundo, e por isso o discipulado. Nós precisamos também nos livrar de tudo que nos atrapalha. E o que pode nos atrapalhar? Ah, mas é que você não conhece a minha infância. Eu fui abandonada pelos meus pais. Está te atrapalhando. Deixa isso de lado. Ah, porque o meu marido me deixou. Deixa de lado, está te atrapalhando. Vocês estão entendendo que tem coisas na vida do cristão que não é só o pecado? Que precisa ser deixado? Que não é só coisas que... Ah, isso não pode, aquilo não pode. Isso é pecado, aquilo é pecado. Mas tem coisas que nos atrapalham. Sabe aquela amizade que insiste em te levar para outro lugar? Atrapalha, é peso, larga. Sabe, às vezes aquele pai, aquela mãe que diz, se você ir para essa igreja do Cris Duran aí, que veio ali, esse cantor, atrapalha. O nosso pastor tem entregado a vida dele, ensinado nós pastores e líderes a entregar a vida por amor a vidas. E a partir do momento que eu deixo pequenas coisas atrapalhar de entrar pela porta, eu vou ser junto com aqueles onde muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Então guarda isso no coração de vocês. Não é só pecado, são coisas que você acha que é simples e que talvez não precisa tanto, mas que é necessário deixar de lado. Amizades, lugares onde você pode estar frequentando, passado, deixa no passado. Deixa o passado no passado. Se te feriram, se te magoaram, se você fez ou deixou de fazer, deixa no passado, confessa teu pecado e deixa isso está te atrapalhando. Não é só pecado que te atrapalha entrar pela porta. São coisas que fizeram com você ou até mesmo que você fez. Mas deixa para trás essa pessoa. Deixa para lá essa amizade. Não te cabe mais. Você precisa entrar pela porta. Ela é estreita, essa veste não te cabe mais. Não tem como ficar remoendo, porque um dia, e chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, mas um dia o meu pai, e o Senhor vai dizer, mas não é passado, te atrapalhou para entrar na porta. E isso é com perseverança. Por isso que Filadélfia ganhou o coração do Senhor. Eles eram fracos, mas eles agiram com perseverança. Perseveraram e alcançaram do Senhor o favor de ser livre da tribulação.
E nós precisamos lembrar disso. Não é só o pecado que tenta grudar na gente. Tem gente que tenta grudar, tem gente que atrapalha. Tem pessoas, tem circunstâncias que atrapalham eu de entrar pela porta. E eu não posso deixar. E aí então nós vamos ver que nós precisamos encontrar a porta, despojar de tudo, entrar por ela e perseverar. Senão, eu vou ser mais um desses que não chegou, não entrou. Achou que entrou, mas não entrou. E por que nós precisamos nos despojar? E o tempo está passando e é cada vez mais urgente de não brincarmos mais de ser crente. De não brincarmos mais com a porta que está aberta. Por quê? Porque um dia, vamos lá para Lucas capítulo 13, um pouquinho maior, essa leitura, mas preste atenção. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos, né? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Um dia a porta irá fechar. Um dia o Senhor, que tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, fecha que ninguém abre, se levantará do seu trono e fechará a porta. E muitos irão bater e não conseguirão entrar. Porque tentaram, não se despojaram, não confessaram seus pecados, não se livraram do peso, não deixaram o passado para trás, não deixaram as amizades que não conduz. Não entenderam que a porta aberta, porém estreita. Pastora, eu já sei da porta. Eu já sei do caminho que conduz à vida. Mas está vivendo realmente de acordo como a porta é estreita. Pastora, mas isso é uma palavra muito pesada. Uma palavra muito fanática. Uma palavra muito assustadora. Foi Jesus que disse que um dia essa porta será fechada. E alguns irão bater e ele simplesmente não vai abrir. Eis que uma porta está aberta. E eu digo para vocês, talvez quem esteja assistindo já provou e viu os frutos do pastor Cris. Já provou e viu os frutos do pastor David. Muitos aqui não me conhecem e tudo bem. Mas eu sei que conhece a Esther. Eu sei que conhece o pastor Cris. Mas ainda estão titubeando. Será que eu entro ou não entro por essa porta? Será que realmente é isso que eu quero? Porque estão calculando o preço a ser pago. Porque estão calculando, porque essa igreja é muito séria na palavra. Glória a Deus por isso.
Mas eu vou ter que deixar. Sim, vai ter que deixar. Porque eu não posso chegar aqui e passar a mão e apenas apresentar a porta e dizer, Jesus, a salvação, que lindo. Fazer um apelo, você vir para frente e chorar. E eu louvar a Deus porque agora você está salvo. Não é apenas crer, é perseverar no que você crê. Não é apenas entrar, é perseverar em entrar. Porque um dia ela vai fechar. E se eu entro e saio, e um dia a porta fecha. Hoje eu vou para a igreja, mas amanhã eu vou fornicar. Hoje eu vou para a igreja, mas amanhã eu vou me embriagar. Hoje eu vou para a igreja, mas amanhã eu vou mentir. Amanhã eu vou colar na prova. Eu entro e saio. Não. Eu não posso brincar com o evangelho. Eu não posso brincar com esse Jesus que pagou o preço na cruz. Eu não posso chegar aqui e simplesmente dizer para vocês, tá tudo bem, quando não tá tudo bem. A porta é estreita e a salvação é individual. Ou você deixa os seus fardos, ou você deixa o pecado, ou você não entrará por essa porta. Conhecerá, terá conhecimento, mas não entrará. E, pela graça do Senhor, hoje, já nas minhas mãos, não está mais a responsabilidade das vidas que aqui estão. Porque cada um de nós ouviu que a porta é estreita e que é necessário se despojar. E eu gostaria que você ficasse em pé, fechasse os teus olhos. Eu quero orar contigo. E como eu disse, talvez você deve pensar assim, nossa, mas eu já ouvi essa palavra. Tiago capítulo 1, versículo 25 vai dizer assim, não sejais apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante. Praticar essa palavra que é o mais difícil. Praticar e entender e buscar e entrar pela porta que é o mais difícil. Por isso, o Senhor, num abrir e fechar de olhos, Ele voltará. Num abrir e fechar de olhos, Ele fechará a porta. E essa porta não tem mais como se abrir. Não adianta bater, não adianta até mesmo dizer, eu ia na igreja, eu comia e bebia, não adianta. E nessa hora, eu quero orar contigo, Paizinho querido. Eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque pela graça do Senhor e a sua misericórdia, temos, Pai, pastores nessa igreja, a qual tem pagado um preço para verdadeiramente não vestir pele de ovelha, mas ser ovelha. Ser ensinado, ser cuidado e pastorear vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos hoje que a porta é estreita. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a continuar nos teus caminhos e assim viver, Pai, na verdade que essa palavra trouxe hoje. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor aqui está. Eu peço a tua graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um destes. E assim, Deus, no nome de Jesus, que cada um possa não só enxertar essa palavra, mas cuidar dela, zelar dela e frutificar nela, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.